está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre TDAH com o especialista Adriano Freitas. Seja muito bem-vindo novamente, Adriano. Opa, eu que agradeço aqui a presença e o convite. Já contei com a sua brilhante participação no meu podcast, agora eu faço minha humilde participação no seu. Tá, humilde. Espero que seja proveitoso aí para todos. É uma honra pra gente. Olha, até consegui falar a sigla certa. Então, Adriano, conta pra gente o que significa essa sigla que tem sido tão falada ultimamente. E eu queria que você aproveitasse também e contasse pra gente qual a diferença do TDAH e do TDA. Conta pra gente. Na verdade, o TDA e o TDAH são basicamente a mesma coisa. Transtorno do déficit de atenção. São problemas que fazem com que a pessoa tenha um déficit, tenha um problema ao focar a atenção dela em alguma coisa, em se concentrar para uma atividade ou se concentrar para um afazer que ela tenha. A diferença desse H aí é justamente pela hiperatividade. Então, um é transtorno do déficit de atenção somente, e o outro é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou então com hiperatividade, que é o mesmo sintoma de falta de atenção associado a uma hiperatividade extrema da pessoa, né? A pessoa não para, está sempre mexendo o pé, mexendo a perna, e anda para um lado e anda por outro. Ela é uma pessoa irrequieta, além de ser desatenta. E se a gente fosse levar isso para o mercado de trabalho, né? Eu queria que você me dissesse, né, como que a gente pode lidar melhor com essas pessoas que tem esse transtorno. Pois é, o problema é o seguinte, eu vou aproveitar até o gancho aqui, a oportunidade para fazer um alerta, porque o que eu vejo muito é uma medicalização alta em termos do TDA, né? Existem aqueles remédios chamados Ritalina, Concerta, né? Aqueles que é muito utilizado e assim, o que se sabe é que esses remédios são seguros até a página 2. Por que eu falo até a página 2? Porque não existem estudos de geração, estudos chamados de estudos de longo prazo. Então a gente sabe que eles não vão causar ataque cardíaco em ninguém amanhã. Mas eles, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, uma pessoa que tomou isso constantemente, se sabe o que vai acontecer? Não. Ainda não há esses estudos. E como eles são remédios que têm uma composição muito próxima à metanfetamina, né, que é muito próxima à cocaína, assim, não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? Que fique isso claro. Mas a composição é próxima, são remédios que há uma séria suspeita de que pode, com uso contínuo, ter algum tipo de problema futuro, mas não há esses estudos ainda, não está batido esse martelo. Então, há uma medicalização no sentido, a pessoa é desatenta ou é irrequieta, taca a Ritalina nela. Então, há uma prescrição em muito larga escala, quando, na verdade, o que se estima é que uma grande maioria das pessoas que estão medicadas não precisariam. E aí a gente não sabe qual vai ser a próxima geração, o que a gente vai ter no futuro, entendeu? Dessas pessoas que já crescem com medicamento. Então eu queria só fazer esse alerta. Agora, com relação ao ambiente de trabalho, a lidar com isso, é o tipo da coisa meio complicada, porque, assim, a medicação, quando a pessoa de fato precisa dela, né, é imprescindível que ela tome, vai ajudar a manter um controle sobre isso. Mas é um controle relativo também, tá? Não significa que a pessoa vai ficar 100% focada, mas ela vai ter um controle bem melhor, sem dúvida. Mas assim, há casos onde você não
não é indicado a medicação. Justamente você dá uma medicação próxima à metanfetamina para alguém que tem um grau leve. É um risco. O risco-benefício não compense, talvez. Então, para essas pessoas, o que tem que ser trabalhado? O ambiente do trabalho e a forma de se lidar com elas. Né? Eu costumo dizer que muito do que se diz hoje de ser transtorno do déficit de atenção, muito também é falta de adequação. Porque você imagina, um estudante, vamos levar isso para a escola. Na minha época de infância, né, que eu pareço coisa, mas eu já sou macaco velho. Então, na minha época, eu chegava em casa da escola, muito mal, eu tinha uma TV preto e branco com aquele bombril que nem sempre pegava bem, e quando pegava, era aquela coisa chuviscada e uma programação que não agradava. Né? Então eu não tinha TV, não tinha, né, streaming de vídeo para assistir, aparelho de som também não tinha videogame, não tinha esse monte de coisa, celular, nem pensar. Então os nossos estímulos eram muito poucos. Eu chegava em casa, o que eu tinha? Almoçar, ir para o meu quarto, ou eu ia ler um gibi, ou eu ia fazer atividade, e no quarto não tinha muita coisa. Então o nosso cérebro, ele tem uma capacidade atencional, sei lá, imagina uma pizza. Se eu só tenho um estímulo, é como se ele fatiasse essa pizza inteira para aquela pessoa, para aquele estímulo. Agora, se eu chego em casa hoje, um estudante chega, aí tá a televisão ligada, o aparelho de som, tá com fone no ouvido, tem o celular tocando, rede social, videogame, ou seja, o bombardeio de estímulos nele é infinitamente maior do que naquela época. Então, essa fatia de pizza, ela tem que ser dividida para todos esses estímulos. A capacidade atencional dela fica restrita para cada coisa. E ela não vai conseguir, de fato, focar essa pizza inteira para uma coisa só. Ela vai ter essa dificuldade. Então, muito se dá aí, nessa dificuldade, mediante ao excesso de estímulos. Então, para essas pessoas que já têm uma dificuldade natural, isso, eu estou falando assim, para a pessoa normal já seria um dificultador o excesso de estímulos. Quando você tem uma pessoa que ainda tem dificuldade em ter atenção, em foco em alguma coisa, quanto maior o bombardeio de estímulos em volta dessa pessoa, mais dificuldade ela vai ter. Então, qual é o ideal dessas pessoas? Ambiente silencioso, o mínimo de colegas de trabalho junto possível, ela não ficar com o celular virado para ela, esse tipo de coisa, porque são pessoas que vão se distrair muito. Então, o fato de você ter 4 pessoas numa sala, o outro mexer o braço, ele já está lá focado no outro, não tá mais no trabalho. Então, por isso que esse tipo de pessoa, o ideal delas é trabalhar o máximo possível sozinhas, sem som ambiente, sem televisão por perto, sem gente chamando toda hora. Esse tipo de coisa, reduzir os estímulos que chegam para ela. Eu queria aqui aproveitar, né, até como consultora de RH, né, e até deixar aqui aberto as pessoas, né, que têm esse diagnóstico. Numa entrevista eu acho importante colocar, porque a empresa precisa saber se ela está adequada, né, a poder colaborar com esse profissional, porque se eu tenho uma estrutura totalmente inadequada, né, e eu não sei, nós vamos ter dificuldade, né? Tanto esse profissional que foi admitido para aquela vaga, quanto o RH, enfim, o gerente também da área, e também para aqueles profissionais que ao longo da vida, não sei, vai fazer, né? Vai buscando saber, de repente, alguma situação que está acontecendo na vida dele e descobre que tem um transtorno, é diagnosticado com um transtorno, seja ele qual for, né? Eu acho que é importante a gente levar isso, né, para a nossa gerência, ou para quem de fato precisa saber dessa informação, até para os colegas de trabalho, para que a gente tenha mais atenção e mais cuidado. A gente não pode mais ter aquele medo, mas será que eu não vou ser demitido? Mas será que isso? Mas será que aquilo? Mas e a sua saúde? Né? E a sua qualidade de vida? Você vai esconder isso a vida toda porque você tem medo de ser demitido ou tem medo de ser colocado à margem? Isso aí já é uma outra história, porque a gente vai ter que falar de outras pessoas, né? E a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Então, assim, que a gente possa refletir em relação a isso,
para que a gente possa realmente buscar um ambiente que seja mais acolhedor, ou mais preparado, né, para receber essas pessoas, assim como você colocou também a importância de como está a casa dessa pessoa, né? Então, por exemplo, nessa pandemia, né, se a pessoa precisa trabalhar em home office, se a empresa dela, né, colocou em home office, será que como está organizado o ambiente de trabalho dela? Às vezes ela está ali se cobrando que não está conseguindo produzir ou que não está tendo o foco que ela precisa. Mas será que ela está num ambiente adequado? Será que ela tem se preocupado com isso? E aí, Adriano, eu queria até aproveitar e puxar mais um pouquinho, né, de se você pode ajudar a gente em como trabalhar com essas pessoas que têm esses transtornos, né? Como que a gente que não tem esse transtorno vai poder ajudar? Como é que a gente pode auxiliar mesmo? Porque às vezes quando a gente não... Pô, é difícil, por exemplo, mas como assim não tem foco? Mas como assim não consegue pegar e terminar, né? Como pode isso? Né? Pra mim, às vezes é tão fácil, é tão simples, e às vezes é uma coisa tão, eu diria assim, tão banal. A pessoa saiu daqui pra ir ali pegar uma banana. Aí no meio do caminho ela viu tanta coisa que ela fez outras milhares de coisas e nem lembrou mais da banana. Mas tem gente que vai falar assim, mas isso de vez em quando acontece comigo, Fernando. Esse não é o caso, gente. Esse não é o caso. Eu também de vez em quando vou fazer alguma coisa e esqueço no meio do caminho por que eu fui fazer. Tá? Não vamos confundir as coisas aqui. Mas quem tem esse transtorno, isso acontece muitas vezes. Sabe? Muitas vezes. E é isso que começa muitas vezes a chamar a atenção de parentes, de pais, de familiares, de colegas de trabalho, que falam assim, nossa, tá demais. Né? Isso não tá muito normal. Então, se você pudesse aí nos ajudar, né, como que a gente pode realmente contribuir mais com essas pessoas que têm esses transtornos? Se você me permitir, eu vou só antes explicar um pouquinho como que é o processo de atenção, de foco, para as pessoas entenderem que tipo de ajuda podem dar. Que é o seguinte, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu estou prestando atenção, estou com foco em alguma coisa. A pessoa acha que ela está pegando aquilo que interessa a ela, dando uma importância maior e daí prestando atenção ali. Não. Né? O nosso cérebro, ele tem várias entradas sensoriais que a gente fala, né? A gente recebe estímulo dos olhos, do nariz, da pele, né? Do tato, temperatura, né? O toque, até vento, né? Isso tudo a gente sente pela pele, tem a audição, tem várias entradas sensoriais, e cada entrada dessa sensorial ainda se subdivide. Porque, por exemplo, eu estou falando contigo, você está ouvindo minha voz, mas pode ter um passarinho cantando lá fora, pode ter um cão latindo, um carro buzinando, ou seja, é como se a minha entrada auditiva, na verdade, não fosse única, fosse subdividida em vários sons. Da mesma forma, o visual, da mesma forma o tátil, né? Eu tenho o vento batendo, mas eu tenho frio ou calor e por aí vai. Então não é um estímulo só de cada entrada dessa, são vários. Então são dezenas que a gente recebe. E aí o processo de foco do cérebro é o seguinte, ele entender o que é relevante para ele naquele momento e ignorar os outros. Ele não aumenta a importância do que ele quer focar. Ele diminui do que ele não quer. Então ele descarta o que não interessa e fica com o que interessa. E aí processa esses estímulos. Tanto que às vezes a gente está conversando, você às vezes só está ouvindo minha voz. Mas aí se eu chego e falo, olha, presta atenção que tem um passarinho cantando. Às vezes você não estava ouvindo ele. O fato de eu falar que tinha um passarinho lá fora te faz... não descartar mais o som do passarinho e você passa a ouvi-lo. E isso acontece. Então o processo é de descarte, na verdade. Quando a pessoa tem TDA, onde está o problema? No descarte. Então ela recebe essa trauletada de estímulos ao mesmo tempo e ela não consegue determinar o que é relevante e descartar o restante. Ela fica com todos, ou quase todos, ou uma maioria, aí vai depender do quão severo é. Então, você imagina uma pessoa que o tempo todo está ouvindo você falar e ao mesmo tempo ouvindo o passarinho, ouvindo a buzina, ouvindo não sei o que, tudo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Entendeu? Você vai
né, regulando os volumes e deixando de ouvir alguma coisa seletivamente. Eles não. Então é como se eles estivessem o tempo todo com uma multidão na cabeça de tudo que está entrando de estímulo. Isso vale para temperatura, isso vale para estímulos visuais e tudo. Então a pessoa vai ficando enlouquecida. E muitas pessoas, justamente por essa aflição, ela vai ficando num estado de aflição tão grande de ter muitos estímulos que ela vai ficando hiperativa. Ela vai ficando agitada justamente pela aflição que isso causa. Então, algumas tendem a ter hiperatividade junto, por isso essa associação. Então, partindo desse entendimento, a gente pode, de novo, voltar naquilo que eu já falei, né? Como que a gente pode ajudar? Falando o mínimo, chamando a atenção o mínimo, movimentando o mais suave possível próximo a ela, porque todos esses estímulos vão se juntar aos outros que ela está recebendo e fazer esse bolo na cabeça. Então é muito dramático para uma pessoa dessa estar trabalhando num ambiente com 4 ou 5 pessoas, porque essas pessoas vão conversar entre si, vão se mover, e ela vai ficar com isso tudo na cabeça. Então o ideal é, sabendo que aquela pessoa precisa de concentração naquele momento, quer conversar, converse no outro ambiente com as outras pessoas, não converse na frente dela, entendeu? Não fique fazendo, tem gente que fica jogando bolinha para cima de papel, brincando enquanto espera alguma coisa acontecer. Então não faça esse tipo de brincadeira, não faça porque mesmo não sendo com ela, vai servir para ela, entendeu? Esse é o grande problema. A gente que não tem o transtorno, né? A gente às vezes fala assim, nossa, mas isso que você colocou é muito importante, Adriano, muito importante, porque a gente não consegue, se a gente não tem informação, a gente não consegue compreender o que está acontecendo com o outro. E a gente sempre vai querer julgar e falar, não é possível, gente, isso não... Né? A gente está sempre querendo julgar o outro e muitas vezes não tendo conhecimento, né, para entender aquilo que a pessoa está falando, como você colocou aí. Sim, sim. Existe um teste que até nos cursos presenciais eu costumo fazer, né? Infelizmente não dá para fazer por um podcast, porque depende do visual. Mas eu posso deixar a dica para as pessoas que tiverem interesse em pesquisarem, o chamado teste de Stroop, S-T-R-O-O-P. É uma brincadeira quase, que até circulou na internet um tempo atrás como sendo uma brincadeira sem motivo algum, assim, sem justificativa avulsa. Então algumas pessoas, ao verem o teste de Stroop, vai falar, mas eu já vi isso na internet, só que não viu com essa intenção. O teste de Stroop, na verdade, ele demonstra justamente isso, essa aflição que as pessoas sentem. Então quem não tem o transtorno, ao fazer o teste de Stroop, ele vai se sentir tão aflito que ele vai entender 10% do que seria o problema. Aquela aflição dele, ele tem que imaginar que ocorreria com quem tem o TDA, essa mesma aflição multiplicada por 5, vamos dizer. Então, se você fizer o teste de Stroop, você vai se sentir aflita. Agora, imagina que o teste é só visual. Agora, imagina a pessoa tendo visual, auditivo, tátil, olfativo. Então, no final, esse teste não é uma pequena amostra grátis do que seria um TDA. Na verdade, o TDA seria aquilo multiplicado várias vezes, entendeu? Entendi. Muito bom. Adriano, então, quero te agradecer pela sua presença. Diz aí pro pessoal onde te encontrar, além do podcast do Sustenta a Vida. Ah, sim, mas você fala além, mas eu não vou deixar de falar do meu podcast também, né? Claro, por favor, né? Conta pra gente onde a gente acha. Sigam o Adriano. Quem tiver interesse em ouvir um pouquinho sobre as neurociências, sobre o comportamento humano, a performance humana, é só me encontrar lá no podcast também da UF. Pode acessar pelo endereço podcast.adrianofreitas.com. Quem quiser mais informações sobre mim e ter alguns materiais a mais também sobre as neurociências, é só ver o meu site www.adrianofreitas.com, ou então me procura lá no YouTube, Adriano Freitas Neurociências, que vai me achar por lá. Também tem materiais bastante legais aí para quem quiser. Adriano, então posso repetir 10 mil vezes, foi uma honra, realmente foi muito bom. Quem não assistiu o episódio anterior, o Adriano também conversou com a gente, só que aí foi sobre outro assunto,
tá? Então busca aí no podcast anterior. Então esse está sendo o nosso segundo podcast aqui que a gente está gravando. Então assim, foi muito bom poder escutar você. O quanto que você entende sobre neurociências e é muito importante a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia. Então, gratidão. Eu que agradeço o convite e deixo até um recadinho aqui para as empresas que estão me ouvindo, que eu acho o seguinte: é importante as pessoas se conhecerem, as pessoas saberem lidar com as suas limitações, mas eu acho que mais do que nunca, hoje em dia estamos num tempo de incluir as pessoas e de saber lidar com as pessoas e tirar o máximo, né? Mesmo que não seja uma questão de incluir pessoas com transtornos, não, até no dia a dia as pessoas ditas normais, elas podem ter uma performance maior ou menor dependendo de alguns pequenos detalhes. E eu acho que é muito fundamental para as empresas irem buscando esse caminho de conhecer também com quem está lidando e saber montar estruturas ou ambientes ou organização mesmo do trabalho para tirar o máximo de todo mundo. Eu acho que deixar isso só nas costas dos trabalhadores também é um trabalho meio árduo. Eu acho que unindo quem quer trabalhar e quem quer se conhecer com aquele que quer oferecer uma boa condição de desenvolvimento, eu acho que a coisa deslancha e muito. Só voando, indo pro topo. Então, obrigado, Adriano. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre TDAH com o especialista Adriano Freitas, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.